Deus. Juízes, capítulo 6. Engraçado que desde semana passada, Deus tem colocado algo no meu coração a respeito do livro de Juízes. Semana passada a palavra também saiu deste livro. Juízes, capítulo 6. Não quero perder o tempo, não vou passar muito tempo. Juízes capítulo 6, irmãos, o verso 1 a seguir diz assim: todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então, não, deixa eu corrigir aqui, porque eu não vou ler todo o texto. Eu vou ler apenas a partir do versículo. Só um instante, tenha calma, tenha paciência. Deixa eu achar, porque eu cortei para reduzir o espaço aqui, eu acabei tirando algumas coisas aqui. É o verso 11. É isso mesmo, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que fazer com todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, hei de ser contigo. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Se assenta, se tem glória da glória, se tem aleluia, solta aquele aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, as instruções, as histórias bíblicas, os relatos bíblicos, eles precisam nos motivar, eles precisam gerar em nós algum start, gerar em nós alguma expectativa. E quando nós olhamos no capítulo 6 do livro dos Juízes, do verso 1 ao verso 10, o escritor ele vai narrar mais um dos muitos episódios onde Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor. E mais uma vez eles sofrerão a consequência por quebrar a lei e os mandamentos do Senhor. E dessa vez, a sentença que Deus dera a eles foi de 7 anos de
Eles vão ficar 7 anos sob o domínio dos midianitas. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio Senhor Deus pega Israel e entrega os israelitas nas mãos dos midianitas. Olha isso, durante 7 anos. Não foi durante 7 semanas, 7 dias, não. O próprio Deus vai falar: olha, vocês transgrediram a lei, vocês transgrediram as minhas instruções, vocês transgrediram os mandamentos. Eu vou pegar vocês e vou entregar vocês nas mãos dos midianitas. E foi isso que o Senhor fez. E durante 7 anos, Israel então foi subjugada pelos midianitas. Israel dominou sobre os midianitas dominaram sobre Israel. E a Bíblia diz que para poder proteger as suas casas, os seus filhos, o que eles fizeram? Eles foram para as montanhas
diz a Bíblia que eles então clamaram ao Senhor, eles buscaram pela presença, e quando os filhos de Israel clamaram, Deus se posicionou. Deus tem hora que ele espera, sabe o que, irmãos? Só uma oração, é oração básica, não é aquela oração a pedido rigor espiritual, para que uma oração tão simples gere um resultado que nós não esperávamos. Diz a Bíblia que quando eles clamaram, Deus então vai se manifestar. Não é porque, meu irmão, nós estamos vivendo uma consequência talvez de decisões erradas que nós tomemos. Não é